Olá, boa noite ou boa tarde. Ainda não anoiteceu, mas já estamos chegando aí. Mais uma vez estamos aqui, iniciando o programa Momento Jurídico da OAB 249 de Francisco Morato. E hoje nós temos um motivo muito especial para comemorar e acreditar que o programa vai ser fantástico, como tem sido. Mas o tema hoje, e as pessoas estão aqui do meu lado, hoje é dia 8 de março, né, gente? E temos aqui nada mais do que a presidente Vanessa Miciano, mais uma vez aqui. Obrigada, Barreto, por essa oportunidade da gente estar mais uma semana juntinho aqui no Momento OAB 249 de Francisco Morato, né? E nessa oportunidade, nada melhor do que no dia de hoje, com quem, Barreto? Com quem? Com quem? Com a minha presidente da Comissão da Mulher Advogada, né? E olha que legal, o programa caiu no dia 8 de março. Muita coincidência, né, doutor? Muita coincidência, né? O universo está conspirando a nosso favor, sim. né? Seja muito bem-vinda, doutora Jucineide, não é isso? Mais conhecida como Neide. Ah, é? Muito bem-vinda no Dia das Mulheres. Eu estou aqui com maior satisfação e alegria. A Carla também está ali nos bastidores. Oi, Carlinha. O meu amor, a dona Regina. E agora eu vou simplesmente dizer assim, é dia e o programa é de vocês. Doutora Vanessa. Gente, boa noite a todos. Eu fico muito feliz em estar nesse Momento Jurídico OAB 249 de Francisco Morato, numa data tão especial, tão valorosa, que é o dia 8 de março. Um dia de conquista, um dia de empoderamento da mulher, onde o dia de hoje foi lembrado por diversas pessoas com projetos, discussões de políticas públicas, inovações dentro do sistema. Dentro da própria OAB também a gente quis agradar as nossas advogadas e as pessoas que ali passaram com um mimo, com um bolinho, com um cafezinho, né? Com um momento assim muito especial. Então você, advogada da OAB 249, você mulher, meus parabéns, que Deus abençoe e ilumine cada vez mais o caminho da nossa representatividade e que nós, por direito, conseguimos cada vez mais fortalecer. E como eu sempre falo, sempre juntas, e não a gente achar que a gente é rival uma da outra, muito pelo contrário, a gente só cresce na união, porque se cada vez mais as mulheres se unirem, nós conseguimos atingir um objetivo muito maior. E é muito importante eu passar aqui com relação a alguns números. Nós somos 21 mulheres que presidem as comissões da OAB 249 de Francisco Morato. Então, assim, isso é um número muito valoroso de comissões, ainda mais presididas por mulheres. Hoje, nossa subseção, a mulher é um número maior de mulheres que nós temos. E ser presidida e ser presidente dessa subseção é muito valoroso. Então, no dia de hoje, eu não poderia escolher uma pessoa, não que as demais não estejam as outras comissões, mas uma comissão para falar, sim, do trabalho que a comissão da doutora Neide desenvolveu no ano de 2022, e vamos repetir. Com a subseção, né? Então, eu acho que a Neide pode começar, assim, se apresentando para nós e falando um pouco do que ela fez junto com os membros da comissão, com as valorosas advogadas que a seguem, que seria interessante depois falar o nome de todas, para que assim a gente consiga enaltecer também as nossas advogadas, porque elas são essa representatividade. E a OAB 249 de Francisco Morato traz isso, traz o empoderamento da mulher, traz o empoderamento das diretoras, das advogadas, do conselho, eu acho que de um todo. Neide, seja muito bem-vinda e a palavra está com você, amor. Boa noite. Primeiramente, é uma honra estar aqui numa data tão importante, né? 8 de março, bem providencial. Eu estar vindo aqui falar sobre a Comissão da Mulher Advogada, falar sobre mulheres, falar sobre a nossa subseção de Francisco Morato, que é hoje a maior parte, como a doutora Vanessa falou, constituída de mulheres advogadas, e dizer o quanto eu estou orgulhosa de estar na presidência dessa comissão tão linda.
A Comissão da Mulher Advogada, hoje nós temos 6 integrantes. Nós fizemos o ano passado, o primeiro ano da nossa gestão, nós fizemos alguns eventos. E esse ano nós vamos repetir a dose, digamos assim, e vamos melhorar. O ano passado foi o nosso experimento, digamos. Piloto, né? O nosso piloto. E aí nós percebemos o quanto nós temos poder, o quanto nós somos valorosas. Então, esse ano nós pretendemos fazer todos os eventos, todos voltados às mulheres. E a Comissão da Mulher, ela abriu um pouco o leque. Ela não é somente da mulher advogada. Nós pensamos na mulher no todo. Então, nós fazemos assistência para as mulheres, né, para as munícipes aqui de Francisco Morato, que procura a defensoria, que procura nós, a comissão, de uma forma, às vezes, mais no particular. Nós procuramos atender essa mulher, encaminhá-la para algum tipo de atendimento que ela necessite nos órgãos jurídicos, nos órgãos que o município fornece, se for uma questão de saúde, enfim, qualquer assunto a gente tem hoje o domínio para estar encaminhando essas mulheres. Fazemos esses atendimentos. E os eventos voltados para as mulheres advogadas são os eventos que a gente faz na casa hoje, né? São os encontros. Então, no próximo dia 16, nós teremos um encontro um pouquinho diferente, onde nós convidamos algumas mulheres para participar, mulheres da nossa cidade, e as nossas queridas advogadas, que eu conto com a presença de todas lá. Vai ser um evento bem legal, uma coisa diferente que nós nunca fizemos na casa, né, Vanessa? E a gente espera que o evento seja um sucesso. Depois a gente vem aqui para contar. Vai ser o evento? É uma surpresa esse evento? Pode falar? A Neide vai falar a data. O evento vai ser no dia 16 de março e nós vamos fazer uma roda de conversas com algumas mulheres do município, algumas mulheres que a gente chama de mulheres de destaque. Então, aqui nós temos muitas mulheres que fazem trabalhos, uns trabalhos lindos, maravilhosos, e nós convidamos algumas. Não nesse primeiro momento, como é o nosso piloto, né, nós não conseguimos convidar todas as mulheres, mas quem sabe o ano que vem, né? Então, esse ano a gente convidou algumas como nossas convidadas e as demais como participantes também convidadas. Nós vamos fazer uma roda de conversa, então o assunto vai ser livre, nós não temos um tema específico, nós vamos falar do assunto que chegar, entendeu? Nós vamos ter essas conversas, mostrar essas mulheres, apresentá-las para as demais, porque muitas vezes a gente não conhece uma mulher que faz um trabalho numa região, uma mulher que está à frente de um órgão importante. E todos esses órgãos são integrados com a OAB. A gente precisa de toda essa interação com os órgãos do município, né, doutora? Para que a gente possa prestar um trabalho. Porque a OAB ela não é só aquela casa onde vai e tem um acompanhamento só jurídico. A gente também pensa no social. E é isso que a gente também, né, Neide? A gente é da advocacia e da cidadania, né? Isso. Então a gente também tem esse olhar e esse cuidado. E a Neide, o ano passado, é interessante a gente frisar que ela fez um trabalho muito interessante com as advogadas, a vivência dentro da delegacia, né, Neide? Para saber como que funciona o procedimento para fazer um boletim de ocorrência, para pedir uma medida protetiva. E hoje nós temos o apoio, né, da doutora Ana, que é a nossa querida delegada do município, doutora Marilda também, que é a nossa delegada seccional. Então, a gente tem hoje uma abertura com essas mulheres. E qualquer problema, nós temos o telefone delas, nós podemos ligar e tentar resolver o problema de uma outra mulher que esteja em situação, qualquer tipo de situação aqui no município. É claro que esteja ao nosso alcance, né? E também tem a parte também dos conselhos, né, Neide? Que a OAB também participa para a gente sempre ajustar laços e fazer parcerias para que essa discussão e para que a vítima, ou seja, tenha uma resolução maior, porque você trata alguns determinados temas e a gente consegue evitar alguns casos.
Então, você consegue fazer uma escuta melhor. Então, isso é importante, né, Neide? Sim, os conselhos aqui do município, né? Então, nós temos o Conselho da Mulher também, que tem um trabalho bem legal à frente do enfrentamento das situações de violência, e os demais conselhos, né? Então, são todos integrados. Interessante que hoje todos os conselhos são integrados com as comissões que nós temos na OAB. E isso ele dá uma visibilidade dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, até mesmo para advogar, né? Então, a gente, com essa proximidade, a gente consegue solucionar muitas situações. Nós temos uma comissão aqui que eu acho brilhante, que eu admiro muito, que é da doutora Evelyn, que é da criança e adolescente, que acho que esteve aqui a semana passada. E ela tem um trabalho bem de perto, assim, né? Bem perto das casas, dos abrigos. É muito interessante isso. Eu assim, talvez eu vou ficar repetindo algumas vezes isso no programa, porque mesmo que não sendo advogado, não tendo nenhuma participação assim no movimento jurídico, né, eu sempre acompanhei a OAB, porque eu sempre fui prestador de serviço para a OAB. Sim. E eu vi o quanto que a OAB ela mudou. Sabe por que está acontecendo? Porque houve uma mudança. A OAB ela abriu, né, talvez ela já estivesse até pronta e aberta, né, para a sociedade, mas a sociedade não reconhecia isso. Agora reconhece. Então, outra coisa, network, a palavra network quer dizer relacionamento. Sim. E vocês têm feito um network maravilhoso, através das comissões, através de participar desses conselhos, e um programa como esse, né? Que realmente está trazendo para as pessoas, olha, a OAB está aqui, ó. Quer conhecer, saber, é só vir. Todas as quartas-feiras, 18 horas. Cada quarta-feira é uma comissão diferente. A doutora Vanessa está sempre aqui. Eu quero agradecer, doutora, porque a senhora disse que eu estou aqui representando, né, a sociedade, e é uma grande verdade. E esse programa está maravilhoso. É uma honra ter você aqui hoje, doutora. Obrigada. Ainda mais nesse dia especial das mulheres. E falar um pouquinho, né? Você cuida bem das mulheres, é isso, doutora? Eu acredito que sim, né? A gente tem feito um esforço para ter esse atendimento às mulheres. Esse evento, eu me lembrei que lá na minha... eu sou mineiro, né? Sou de Juiz de Fora. E lá na minha redondeza, lá, a gente fala que esse evento que parece que a senhora quer fazer é mais ou menos parecido com um tal de Toró de Parpite. Isso. Já ouviu falar desse termo? Sim, Toró de Parpite. Toró de Parpite. Bem, né, caipirado mesmo, mas é bonito. Seria mais uma interação, né, entre as mulheres. Porque, de repente, eu tenho uma situação jurídica, que eu preciso de uma mulher que faz um trabalho numa associação. Exemplo. Esse caminho vai ser encurtado, porque a partir do momento que nós criamos laço com as pessoas, fica muito mais fácil de resolver situações. Então, eu acho que isso, eu prezo muito por isso, né, por criar esses laços, essas interações com outras pessoas. O que gera confiança em todo o processo. Sim, sim. E eu fico muito honrada aqui na presença da doutora Vanessa, de saber que hoje a OAB Francisco Morato ela tem um destaque. Ela tem um destaque em Francisco Morato, e em Franco da Rocha, em Caieiras, em Mairiporã e em São Paulo. Hoje eu vou nas reuniões em São Paulo, da Comissão da Mulher, eu sou reconhecida como Francisco Morato. E isso me enche de orgulho, sabe? Porque as pessoas falam, você é da subseção 249? Sim, eu sou de Francisco Morato. Uhum. Então, isso trouxe uma grandeza para o município, para nós, advogados, que eu não consigo mensurar. Isso é importante que a Neide trata de você ter o pertencimento, né, Barreto? Sim. Hoje os advogados se sentem pertencentes à subseção 249. Isso é importante. Eles não têm vergonha de falar, eu sou advogado. Como que ela se sente presidindo a Comissão da Mulher Advogada, Neide? Olha, eu me sinto hoje
muito lisonjeada e feliz, porque quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, mas é uma comissão que tem muito peso, né? E eu fiquei com medo de não dar conta do recado. Mas, a partir do momento assim que eu tive todo o acolhimento da OAB, que eu convidei as advogadas para participarem junto comigo, eu fui criando coragem. E aí, a gente, com coragem e com gente para ajudar, a gente vai longe, né? E o que Então, você pensou, Neide? Quais foram os primeiros passos que você deu na comissão? Quem são as pessoas que te seguem dentro dessa comissão? Então, hoje nós temos na nossa comissão 6 advogados comigo. Doutora Vânia, doutora Silvana, doutora Alessandra, doutora Andressa e doutora Adriane Mércia. São todas advogadas que estão comigo nessa empreitada e a gente está trabalhando em conjunto desde o ano passado. Então, algumas entraram e saíram e outras permaneceram. Então, nós temos dentro da comissão hoje da Mulher Advogada vários projetos novos. Então, quando eu assumi a presidência, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu não quero ficar na mesmice. Fiz o nosso cronograma de atividades e falei, vocês estão comigo? Vamos embora, vamos fazer isso? Todas aceitaram e a gente está aí hoje fazendo todos os eventos. Então, nós criamos hoje, nós temos eventos aqui, se eu esquecer de algum, você me avisa. Nós temos Mulheres ao Teatro, que é um sucesso. Foi legal, ótimo, A gente, gente participei, amei. faz a cada 3, 4 meses. Assim, o ano passado nós fizemos 2, esse ano está programado de fazer 3, o próximo será agora em abril, que é a doutora Alessandra, eu falo que a doutora Alessandra é a minha coordenadora dentro da comissão, ela é a coordenadora de eventos, né, dentro da comissão. E, então, a gente leva mulheres para o teatro. E não só advogadas, é quem quiser ir. Eu tenho lá um número de vagas, gente, tenho tantas vagas, quem quer ir? Então, é um momento de descontração, é um momento de mulheres, assim, muito legal. E eu sempre, doutora, quando vai ter o próximo? Eu falei, aguarde que logo terá. O ano passado, a gente fez um evento do Dia das Mães, onde nós fizemos a apresentação, fizemos um quadro com fotos das mães, foi muito legal, foi lindo. Esse ano eu estou programando aí, me aguarde. Me aguarde que vai ser um evento bem legal, que está com a doutora, eu acho que com a doutora Adriane e com a doutora Alessandra, não me lembro agora para quem que eu pedi para a gente estar organizando. E o ano passado nós tivemos um evento que foi maravilhoso, que foi a nossa caminhada Outubro Rosa. Olha que legal. Ela aconteceu em outubro do ano passado, foi aqui na parte da manhã, nós fizemos o evento e terminamos o nosso evento no Coreto, com algumas atividades. Foi bem interessante. Então, esse ano a gente pretende vou fazer a segunda caminhada, né? Repetir, né? E tinha até kit. Você precisa ver que luxo. Fizeram um amarriozinho, né, o lencinho. Gente, um capricho, um zelo da comissão, que você vê o cuidado das advogadas, com os advogados, com as pessoas que participaram, né? Ter música, falar dos propósitos para a mulher, das inovações, isso é muito importante, né, Neide? Eu acho que foi muito. A gente só recebeu elogios, né, desse projeto. Eu estou com uma curiosidade. Pois não. Todas as comissões têm a mesma estrutura, isso a presidente mais 6 componentes? Podem ter mais. Podem Tá. ter mais, menos, mas a gente tenta ajustar. Tanto que por isso que você repara que todas as vezes os próprios presidentes de comissão, eles fazem aqui um chamado, venham participar da minha comissão. Se interajam, venham aqui, você entendeu? Então eles fazem um convite para que o advogado ou um membro, mesmo que não seja advogado, que não tenha propósito de voto dentro, mas que venha trabalhar todo mundo junto. Porque a gente sempre também gosta de ouvir a sociedade. Por quê? Porque através dela a gente pode fazer programas e ter um olhar diferente do que está acontecendo. Então, peraí. Na comissão você tem advogados, Sim. mas também tem pessoas que Sim. não são Sim, advogados. sim, pode apenas tiver interesse Algumas por aquele comissões tema.
Olha, Igual, que por exemplo, legal. a comissão Muito da doutora, bom isso. da doutora Monize, que é a comissão da pessoa com deficiência. Ela tem alguns membros que não são advogados. Mas Elci, que por exemplo? ajuda. A Elci Isso, também, a por Elci. exemplo. Você entendeu? Então, assim, a gente tem pessoas que a gente une forças para poder atingir um resultado eficaz. Porque se você não consegue abordar as problemáticas, as tratativas, como você consegue desenvolver projetos? É o que a Neide faz. Ela faz um cronograma durante o ano de quais os projetos que ela vai executar. Ela falou levar as mulheres ao teatro. Isso foi inovador. Você precisa ver, as mulheres perguntam qual que é o próximo, de ter interação, de ter aquele momento de zelo com ela mesma, de ter um outro olhar, de conversar, de descontrair. Às vezes elas buscam temáticas que tenham a ver com a peça, que tenham a ver com propositivas que a mulher vive dentro de um relacionamento igual nós somos. Então depois você pode fazer uma discussão. Igual como a gente tem do livro, né? A gente tem encontros de livros que você discute determinado tema. E isso também faz com que elas tenham essa interação. Isso faz com que fique uma comissão valorosa, né? Então procura-se com cuidado, igual a Neide falou, violência. Às vezes a gente vê casos de violência que as pessoas nos procuram, a gente faz a escuta, faz a tratativa, faz os encaminhamentos. Só que em determinados casos assim, a gente não dá publicidade. Nem Por quê? deve, Porque não a gente pode. zela pela pessoa que está ali. Como que você vai, a mulher às vezes, ela foi violentada dentro de casa, você vai tirar foto falando que está fazendo? Não dá. Não tem jeito. Não tem como. Então você Nem tem que cabimento, resguardar. né? Mas mesmo sem a gente ter algumas leis dentro de convênios com o poder público, alguma coisa, a gente já age isso. E anteriormente, o ano passado, foi criado um convênio com a Defensoria para a mulher vítima de violência. Então, assim, são coisas que vêm abrochando e vêm desenvolvendo, e isso a advogada também está recebendo por isso. Ela acompanha desde a parte da delegacia, de toda aquela sistemática de colhimento de provas, com relação a conhecer o problema, até a fase do divórcio, até a fase da pensão, até a fase toda a escuta com aquela advogada. Então, ela cria um laço com a pessoa. E isso o advogado também está sendo valorizado. Por quê? Porque ele também está recebendo por isso. Então, você une os dois pontos. Entendi. Né? Então, isso é muito importante, que eu acho que saiu o ano passado da própria Defensoria, que a doutora Patrícia Vanzolini conseguiu, porque antigamente o advogado não era remunerado. Ele era remunerado pela ação de divórcio, Sim. pela ação da família, mas não tinha essa escuta com relação a essa parte da violência. Mandava lá para o criminal, ficava seguindo, a pessoa às vezes nem sabia o que estava fazendo, e daí às vezes voltava com a pessoa, pedia para tirar, e não tinha uma escuta de um advogado para orientar. E o número de feminicídio na cidade de Francisco Morato aumentou. A gente ouve constantemente relatos. Esse ano nós tivemos um ou dois casos, acho que um. Né? Que é muito marcante. E daí eu sempre faço a pergunta, às vezes, para a Neide. Eu falo assim, como evitar isso antes de acontecer? Qual é a discussão que a gente precisa ter para que isso não aconteça? Quais são os órgãos que a gente tem que buscar para que a gente só não fique falando assim, tem a legislação, mas às vezes aquela mulher, ela não tem para onde ir, ela não tem como sair do lar. Agora Né, a gente gente? tem uma mudança na legislação, né, que traz o aluguel para essas mulheres em situação de violência. Olha Na que prática, a interessante. gente ainda não sabe como vai funcionar, mas já estamos aí estudando para ver se vai atender alguma mulher, porque esse é um programa do governo do Estado. Então, é uma legislação nova que acaba amparando a mulher, que às vezes ela Uma não... coisa que a gente sempre relatou, né, Neide, também, as delegacias. A delegacia da mulher, ela só funciona de segunda a sexta. A sexta. No final de semana não acontece nada? Pelo contrário, no final de Você semana entendeu? que é o... Então, quer dizer, daí fica à mercê da delegacia comum. Tudo bem, mas será que o delegado que está ali, ele vai atender aquela mulher? Será como que aquela mulher vai ter aquela empatia de contar o fato para ela? E a gente vê relatos, muitas vezes, da mulher chegar na delegacia e falar assim, olha, eu fui maltratada.
Então, assim, são esses pontos que a gente sempre discute. Aí, Vanessa, nós temos a questão da sala Lilás, né? Verdade, que é interessante contar. Vai ser inaugurada, estamos aguardando a liberação da sala, que depende, acho que, do Estado também, né? Porque está ligada com a delegacia seccional, que está a doutora Marilda, que está à frente. Então, a gente também tem ido ver essa questão, né, de quando será inaugurada essa sala para atendimento das mulheres que tiverem qualquer tipo de situação aos finais de semana e feriados, que não é atendido pela demanda da DDM. Porque a DDM ela funciona de segunda a sexta. Então, daí, essa sala de Lás vai complementar essa vai necessidade de fazer essa escuta. Mas vai funcionar no prédio da delegacia? Sim, já tem a sala, já está bonitinha, já tem a sala, só agora funcionar, né? Liberar para aguardando funcionar. autorização, acho que do governo do estado. Isso. Poxa, então, aí vai ser final de semana, quer dizer, no meio da semana... Não, já existe, a delegacia ela está lá aberta para atender. Ela atende. Mas até sexta. Não. A da mulher, ela atende até sexta. Por exemplo, tem uma delegada lá para conversar. Mas a delegacia comum, ela atende normalmente. Tá. E no final de semana também. Só que o que eu falo, que assim, que às vezes a mulher, ela quer falar com uma delegada mulher. Sim. Ela não quer falar com um delegado, não desmerecendo o delegado. Mas ela não se sente pertencente daquilo. Porque senão não precisaria nem a delegacia da mulher, né? Se fosse o caso de constrangimento, ela quer falar com uma pessoa, outra e às mulher. vezes ela quer entender o problema dela. Sim. Você entendeu? Não é que ela quer ali, ela quer entender até que ponto vai. Tá, eu tenho uma medida protetiva. E daí, o que eu faço? Coloco na boa, eu tenho número de viatura? Eu tenho segurança? Às vezes a gente não tem segurança nem com as pessoas que estão em volta. Inclusive, parece que está em discussão agora, doutora, todo homem, né, que ameaça, já teve até licitação de tornozeleiras. Vocês já ouviram falar disso aí? Eu ouvi alguma coisa, mas acho que... Inclusive, teve até uma licitação de colocar tornozeleiras naqueles maridos que ameaçam, né? Aqueles, não só maridos, mas também as pessoas que vivem mas é que sem as ser pessoas casadas. perderam respeito uma pelas outras. Esses dias tinha uma matéria que eu até compartilhei, porque eu achei aquilo absurdo. Foi quando a mulher estava no mercado, esperando na fila, o cara deferiu o carrinho sobre ela. Foi. Nossa. Aquilo é uma atrocidade. Sim. E não importa se é marido, se é amigo, se o que seja, ninguém pode fazer esse tipo de coisa. Eu achei um absurdo, eu vi. Você entendeu? E assim, as pessoas, o que mais me entristeceu é de ver aquela cena e todo mundo ficar assim. Ficar estáticos. Ninguém reagiu. Sabe? Assim. E aquela história ainda que a gente vive, que a gente não vai, briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Mete sim, fala, liga pra polícia, chama, vai esperar o quê? Esses dias eu vi também uma outra reportagem que também assim me chocou. A mulher parada no carro, o cara batendo nela, agredindo e ninguém fazendo nada, ninguém parou. Sabe, eu acho que a gente está olhando os valores meio distorcidos da situação. E eu acho que assim, a OAB ela tem um papel fundamental em discutir essas coisas. Colocar e trazer na para a mesa, sociedade, né? Que assim, eu tenho uma medida protetiva, mas eu tenho que ser. Como que eu vou ser? Por exemplo, a mulher sai de lá, tá com a medida protetiva. Quem garante que o cara não vai invadir a casa dela? Sim. Quem garante que a polícia vai chegar lá a tempo? Então, são esses tipos de discussões que a gente tem. A gente tem muitas leis, mas está faltando aplicabilidade. Não é? Você não acha, Neide? Ou eu estou falando coisas distorcidas? Não, você tem razão, sim, na sua fala. Que eu acho que hoje, você disse no começo, as pessoas perderam o respeito, perderam o valor, né? Então, ele acredita que ele tem o domínio sobre aquela mulher. Não estou falando só na relação de homem e mulher, não. Estou falando no todo. Mas ele acredita que ele tem o domínio. E isso ele acha que tem o direito de tirar a vida. Tirar a vida dessa mulher. Às vezes ela tem um filho, essa criança fica órfã de pai e mãe. E essas crianças, que é uma outra situação, quem é que cuida dessas crianças? E como fica a cabeça dessa criança? Como fica? Ela tem um acompanhamento psicológico? Ela tem alguma benesse em pecúnia para que ela consiga sobreviver? Porque ela fica no mundo, porque se o pai
matou a mãe, cometeu feminicídio, ela vai ficar com quem? Com um parente mais próximo. Então, desestrutura toda uma família. Sim. É claro que aqui a gente está falando, mas a gente está falando que é um problema macro, um problema muito sério. E que, às vezes, atitudes... mas vocês só fazem alguma coisa depois que aconteceu? É que, muitas das vezes, a mulher ela não procura ajuda, ela fica calada. Tem vergonha, né? Ela tem vergonha, porque a gente tem todos os tipos de mulher. Tem aquela mulher que ela se sente... Para onde que ela vai? Então, agora já tem essa facilidade do aluguel. Tem aquela mulher que fala assim, mas como é que eu vou sobreviver? Então, ela teria que ter um empoderamento, né, que é uma palavra muito utilizada hoje. O que é o empoderamento de uma mulher? Ela ser autossuficiente. Ela falar, não, eu vou sair de um relacionamento tóxico, eu vou cuidar da minha vida. Isso é o empoderamento de uma mulher. Então, é essas coisas que eu acho que tem ganhado, assim, hoje em dia, uma notoriedade que as mulheres estão indo atrás. Hoje a gente, voltando, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Mas é um dia de comemoração? Ou é um dia de reflexão? De reflexão. Por quê? Porque nós estamos aqui hoje, eu, doutora Vanessa, doutora Carla, estamos aqui falando porque alguém lá atrás brigou, queimou sutiã, para que a gente hoje tivesse a oportunidade de falar. Então, é um dia de reflexão. E aquela coisa, assim, a mulher guerreira. A mulher não é guerreira, a gente não sai para brigar, a gente não sai para lutar com ninguém. A gente sai de casa todos os dias para manter a nossa vida, para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar do marido, cuidar do filho. Todas essas atividades ainda são inerentes à mulher. Infelizmente, mas isso a gente está mudando. Mas aquele jargão de mulher guerreira. Eu não sou uma guerreira. Eu sou uma mulher que trabalha, que sou autossuficiente. Então, essa é a minha forma de ver, né? Muitas mulheres falam, hoje mesmo eu recebi um monte de mensagem. Mulher guerreira. Eu não estou guerreando com ninguém. Uma mulher trabalhando, uma mulher bem, ela não quer guerra com ninguém, não é assim o ditado? Então, é isso. Eu acho que a mulher ela tem que ter o espaço dela no mercado de trabalho. Tem muitas discussões com relação até mesmo o salário, né, Neide? Hoje mesmo estava para se passar no Congresso, né, algumas temáticas referentes ao salário. Só que engraçado, a gente já tem isso em lei. Se a gente for olhar, é que muitas vezes falta regulamentação, falta fiscalização. Quantas leis nós temos hoje no país que elas não são aplicadas? Existem, às vezes a gente nem sabe que existe, no próprio município, a gente desconhece. Às vezes deveria ter um banco de leis que sejam mais claras. A gente entra em alguns sites que eu brinco, eu falo assim, eu falo assim, alguns sites públicos, a gente não sabe nem onde procurar, não tem índice. A gente não sabe que está discutindo aquilo. A gente não sabe qual a pretensão das pessoas. São coisas muito pontuais, né, doutora? Às vezes não falar é uma coisa assim, sabe né? o que acontece? Às vezes fazem lei 16234. Eu vou saber o que está votando 16234? Desculpa, gente. Tem coisa que a gente tem que ser mais sensato. A gente tem que dar transparência na ação. E depois as pessoas cobram, às vezes, a gente porque a gente cobra esse tipo de clareza. E não é, mas tem que ser. Porque como que eu vou defender as coisas se eu não tenho a sensatez de conhecer? Não tenho o acesso. Não é, a gente tem que ter acesso. A gente que tem que ter uma plataforma que tem quais são leis fundamentais para a mulher dentro do município. No federal, a gente tem que ter lá. A gente tem que ter transparência, a gente tem que saber onde buscar. Nós, ter advogados, temos dificuldade. Imagine um cidadão comum. Não é, Neide? Não, eu concordo com você. Toda essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje é muito pertinente a esse dia. Olha só, é interessante. Eu abri aqui, olha só, em 2002, a falta de virgindade deixou de ser motivo para anular casamento, gente. Em 2002. Você acha que esse tipo de coisa ainda está sendo discutido? Outro aqui, em 2005, o termo mulher honesta foi retirado do Código Penal. Em 2005. Sabe, são discussões que a gente está tratando que são complicadas. Então, Vanessa, aí com essa sua fala, você vê o quanto ainda nós temos que batalhar.
Não no sentido de ser guerreira, mas batalhar e mudar essa situação. Quanto ainda, né? São várias situações, até mesmo a questão do adultério. Sim, enfim, olha se aqui, a gente for elencar... outra, gente, que é interessante a gente elencar. A Lei 13.102... Da laqueadura. Isso, dá às mães o direito de registrar os filhos no cartório sem a presença do pai. Então, quer dizer que eu não poderia registrar meu filho? Não, você ia lá, cheio de ponto, com a criança debaixo. Você entendeu? Então, assim, são coisas... Isso eu estou falando o quê? Em 2015. Né? A gente vem aqui, 2018, criminalização da impunidade sexual. A gente vê assim... São coisas, prioridade de divórcio para vítimas de violência doméstica. Sabe, em 2019. Então, assim, são coisas que ainda está muito atrasada. Daí a gente fala assim, fez a medida protetiva na delegacia. Legal. Só que se eu não tenho uma polícia eficaz, um amparo, um acolhimento, o que eu vou fazer? Como que essa mulher que foi agredida à noite de madrugada, buscou, tá lá, onde que eu coloco ela? Ela tem às vezes 4 ou 5 filhos. E com a tecnologia tão avançada que existe hoje, já deveria ter um sistema, né? Sei lá, olha, a partir de agora você vai usar esse relógio. Você viu fulano, aperta o botão que já cai na delegacia, alguém já, né? Alguma coisa já poderia ter sido feita nesse sentido. Na verdade, já tem um aplicativo que é do Estado, né? Que dá essa possibilidade da mulher, quando ela se sentir ameaçada. Ela acionar 190 ou se tiver a patrulha... Mas isso pelo celular? É celular. Tá? Então já existe. Aqui no município, eu acho que a gente não... Eu não conheço nenhum caso aqui, mas eu estava conversando com a doutora Ana, e ela comentou que a partir do momento que a mulher tem a medida protetiva, ela pode baixar esse aplicativo. Então, a delegacia já instrui essas mulheres. E a outra lei aí, que eu acabei de falar, mas não comentei, é a lei da laqueadura, né? Que antes, a mulher, para fazer uma laqueadura, ela precisava obrigatoriamente ter a autorização do marido. Então, hoje em dia, graças a Deus, caiu isso por terra, né? Mas quantas pessoas tiveram que vir à frente e falar? Quantas pessoas tiveram que discutir? Como que uma coisa dessa chega no Congresso para as pessoas decidirem de uma forma de não ouvir a mulher? Mas aí... É que assim, eu brinco que assim, esse tipo de discussão trata mais a realidade do que na política, que tem que ter, sim, paridade. Por quê? Porque tem alguns casos que você tem que estar lá para discutir, para criar leis que sejam eficazes, porque são coisas que nós vivenciamos. Mas aí, Vanessa, eu vou falar uma coisa. Nós, mulheres, temos que ocupar nosso espaço em todos os espaços. É isso mesmo. Principalmente na política. Por quê? Na política... Gente, eu sou homem, viu? O que acontece? Quem são a maioria dos políticos que estão votando essas leis? É isso são mesmo. Homens. Essa discussão que a gente tem que fazer. O homem, ele não está preocupado. Eu queria, com respeito à laqueadura, esse negócio que pedir autorização do homem para fazer, eu sou contra. Sim. Eu sou contra. Mas que na minha opinião, que teria que haver uma conversa em que ambos pudessem chegar a uma conclusão. O que vocês acham? Estou errado pensando assim? Olha, eu penso assim, que é o corpo da mulher. Ela tem que ter o poder dela de escolha. Ela escolhe. E outra coisa, ela vai conversar com seu marido. Ela vai dialogar isso. Isso é imprescindível, isso é indiscutível, Barreto. Isso são valores. Se você tem um relacionamento, você vai discutir com ele para onde você quer ir. Agora, eu proibi... Você entendeu? Então, sim, são determinadas condicionar, né? É meu corpo, são as minhas regras. Você entendeu? A gente tem que aprender a respeitar. Como uma pessoa vai decidir por mim. Hoje em dia, as pessoas estão, às vezes, num relacionamento e traem outras. Sim. Às vezes, a gente está vendo situações tão, assim, grotescas, que a gente se depara com uma sociedade que está conturbada. Então, assim, são alguns valores que a gente tem que começar a discutir. Só que a gente discute como? Trazendo aqui,
trazendo a presidente aqui, falando das temáticas, fazendo esse tipo de discussões que a gente ainda vê. Era para a gente, em pleno século XXI, estar discutindo isso? Era para a gente tinha que estar discutindo o salário da mulher? A gente tem que ouvir que é porque ela ganha filho, ela fica, igual reportagem que nós vimos hoje. Então, assim, ela sai do mercado de trabalho, ela fica 120 dias fora, porque ela ganhou filho, quando ela volta, ela já perdeu já o time. Então, por isso que o homem tem veracidade? É melhor trabalhar com homem do que com mulher? São esses tipos de fala que a gente não pode existir. Igual, tem coisas que eu vivencio dentro da ordem, que eu falo que se fosse homem, não ouvia. Você entendeu? A gente se depara com algumas atitudes machistas no pleno século XXI. Sabe? E a gente fala isso depois de 90 anos. A presidente da seccional é mulher, depois de 90 anos. Isso sem falar, a gente falar em algumas cidades daqui do redor, que às vezes tiveram uma advogada. Você entendeu? Então, nós colocamos juntas força. Por isso que a OAB de Francisco Morato tem esse destaque. Por quê? Porque tem mulheres valorosas, tem mulheres de pulso, tem mulheres que fazem discussão, que tem mulheres que não têm medo de entender, interpretar ou dialogar com o homem. Você entendeu? Não que a gente esteja certa, a gente às vezes pode estar errada, com pensamentos diferentes, mas o que nós fazemos? Fazemos discussões, mandamos propositivas que sejam afirmativas para que uma sociedade seja mais sólida. Não que a gente está vendo, que as pessoas estão acabando num sistema totalmente deslocado. Não é, Neide? Mas hoje nós já temos alguns números, né, da evolução das mulheres, uma coisa que já era de direito, uma coisa que deveria lá atrás, né, ter acontecido, mas hoje a gente já sabe que existem mulheres empresárias, existem mulheres no governo, existem mulheres, né, que estão se destacando realmente, saindo daquela coisa do lar só, né? Não, a mulher é do lar. Não, a mulher é da sociedade. A mulher, ela está... Ô, Sam, aquele vídeo que a Lisa, que eu mandei para você, ele não está disponível, não? Tá. Porque a Lisa Nasser mandou um vídeo hoje, muito interessante, aonde é o lugar da mulher. E aí fala de tudo. Onde ela quiser. Onde ela exatamente. quiser. Por quê? Porque a mulher, ela é valorosa. Exatamente. Ela está em todos os lados, mas é isso que a gente tem que falar. A gente tem que trazer esse tipo de discussão, a gente tem que trazer esse tipo de pessoa, a gente tem que trazer essas coisas para poder fortificar cada vez mais a mulher. Sim. Porque ainda nós, por mais que a gente esteja colocando, mas ainda é muito pouco. Hoje, você dá preferência para um homem, mas não dá preferência de uma fala de uma mulher, muitas vezes, sem perceber. E a gente coloca, eu vejo aqui, e às vezes, alguns jornais, eles convidam os homens, mas não convidam as mulheres. Você entendeu? Para fazer discussões. Então, quer dizer, a gente tem que corrigir algumas coisas. Esta semana, no programa do Eli Barreto, é só mulher. A OAB 249 também, não vai ter nenhum cidadão do sexo masculino, a não ser eu, né? Claro, no programa, tá? Inclusive, daqui a pouco estaremos... Olha, estou pegando uma caroninha. Você viu que ele está causando, gente. Ele aproveitou minhas falas. Então, está vindo aí duas convidadas muito especiais, né? A Daniela Macedo e a Carol... o resto do nome dela é que me confunde aqui. Mas é a Carol Lecá, um negócio assim. Sejam bem-vindos no programa logo em seguida aqui. E foi e é uma honra sempre estar aqui com vocês, viu, doutora? Muito obrigado para a OAB prestigiar a Sanews. É uma TV que está aberta para todos aqueles que quiserem ter o seu espaço, a sua visibilidade. Eu vi que a doutora ela ficou aqui numa defesa incrível das mulheres.
Eu causo, né, gente? Mas para variar. E está sendo muito legal. Pena, né, doutora? Que o nosso horário, o nosso tá tempo já está. Daí, assim, eu vou aproveitar a oportunidade e passar para a doutora Neide fazer as considerações dela finais. É assim, agradecer imensamente por ter aceitado o convite da OAB 249 de Francisco Morato, por presidir a Comissão da Mulher Advogada com a maestria que está sendo. Muita gratidão, obrigada pela parceria e pode sempre contar com a sua presidente. Que legal. Bom, você viu que nós temos assunto para vários programas aqui, né? Não para. Porque lugar de mulher, né, como diz o jargão, é onde ela quiser. Então, nós temos aqui várias discussões. Se formos pontuar tudo que nós falamos aqui em 50, 60 minutos, temos aqui material para trabalhar por um longo período, né, doutora? Com certeza. Então, assim, eu agradeço esse espaço aberto nessa data tão importante, né? Como eu disse, que é uma data de reflexão, uma data de comemoração, mas uma data de reflexão, para que a gente continue, né, a buscar o nosso lugar na sociedade. E esse lugar, aos pouquinhos, ele está sendo conquistado, mas ele não é fácil. Como a Vanessa disse, tem momentos que nós somos excluídos num lugar, você chega ali, você está fazendo uma representação, você é excluído, porque tem um homem. Então, a gente tem ali... A gente não quer ser igual ao homem. Eu não quero ser igual ao homem. Mesmo, eu também não. Eu não sou assim, eu não quero ser igual ao homem. Porque nós temos a nossa personalidade, a mulher tem a sua sensibilidade para resolver questões que, às vezes, é um pouco mais fácil, mais maleável do que um homem. Então, a gente não quer ser igual, não quer se igualar, mas a gente quer a paridade de direitos. E obrigações também, né? Porque tudo que tem direito, você tem a obrigação, que são as duas mãos. Mas eu aqui, em nome da Comissão da Mulher Advogada de Francisco Morato, onde eu estou há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, eu quero agradecer imensamente todo o carinho que as doutoras me tratam, as minhas queixas, né, doutora? As minhas lamúrias aqui, mas é uma coisa muito gratificante e eu espero continuar à frente e trazer para Francisco Morato a notoriedade que ela merece. Francisco Morato é uma cidade encantadora, maravilhosa, e é isso que a gente precisa. A gente tem que fortalecer toda a Francisco Morato. E a OAB está aí à frente para isso. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, viu, Neide? Muita gratidão. Barretos, considerações finais e eu finalizo para variar. Eu vou ser curto e grosso. Sabe por que as mulheres não precisam ser iguais aos homens? Porque elas são muito melhores do que nós. Boa noite, da minha parte. Obrigada, viu, Barreto? Sam, gratidão, viu? Obrigada por mais uma vez essa oportunidade. Agradeço a diretoria, viu, da OAB 249. Agradeço os nossos colaboradores que estão lá. E nessa oportunidade eu quero finalizar assim, eu escolhi aqui, que eu falo assim, que o Dia da Mulher seja uma oportunidade para celebrar todas as conquistas e vitórias das mulheres e que para refletir sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados. Ou seja, nós temos muitas lutas, muitas pontuais para que a gente se una e faça com que as coisas aconteçam. Tenham aqui na presidente Vanessa Miciano uma pessoa assim que vem com muito propósito para que os valores, os desafios das nossas comissões, da nossa advocacia, a gente consiga sanar. Então, nessa gestão que nós estamos fazendo, da 249, que eu e minha diretoria, porque eu falo que a minha diretoria é de mulheres, e a gente tem, assim, eu falo diretoria porque é um todo, são as mulheres que presidem as comissões, são os meninos que estão conosco, todo mundo tem um olhar acolhedor. E isso eu peço para vocês, participem, advogados, participem, advogadas, una força conosco, tá? Muita gratidão, tá? E assim, a Neide quer falar uma coisa e eu falo boa noite depois. Eu só quero agradecer a todos
que estão aqui, né? Então, eu vou citar alguns nomes. Você vai arrumar confusão, assim. Então, eu não vou citar. Agradeço a todas as pessoas. Vai. Eu só preciso agradecer aqui as meninas, as doutoras da minha comissão, que estão aqui também assistindo a essa live, no caso. E eu agradeço aos demais. A doutora Carla está falando aqui, porque a gente tem um número altíssimo de pessoas online. Então, a gente não vai poder agradecer um a um, mas de coração, a gente agradece a todos. Muito obrigada. Pessoal, gratidão, uma ótima quarta-feira e parabéns a todas as mulheres de Francisco Morato. Gratidão e uma salva de palmas para todas elas. E finalizamos o Momento Jurídico. Gratidão, gente. Vamos dar um urra para as mulheres? Já deu.